Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Felipe aqui, trazendo para vocês mais um vídeo para a equação. Dessa vez um vídeo sobre entalpia, energia livre de Gibbs. Esse conceito, diria, mais filosófico, mais abstrato do que realmente exato e físico. E físico-químico, né? Porque tem sim toda uma base de cálculo, mas o que a gente vê aqui é mais análise dos negócios. Calma lá. Nesse vídeo a gente vai ver o que é isso, né? Energia de Gibbs. Vamos fazer umas 3 questõezinhas ali da nossa lista do queridíssimo Daniel. Aí o Daniel FG tem que dar o crédito pro cara, né? Começando então definindo a energia livre de Gibbs. O que é essa energia livre de Gibbs? É a energia cinética disponível em um sistema para realizar trabalho ou transformações, seja esse trabalho força, né, deslocar força por um certo deslocamento, ou transformações físico-químicas de um estado para o outro, transformando moléculas em outra, diluindo elas, para transformações em geral. E tem uma dedução desse negócio aqui, eu tentei achar um vídeo no YouTube, eu não consegui achar. Vocês devem achar, pesquisando em inglês, alguma coisa assim, devem achar fácil. Mas, no final, chega que a equação da energia livre de Gibbs, o ΔG é igual a ΔT menos T ΔS. E a gente tem uma definição que se o ΔG for positivo, a reação não é espontânea. Se ela for negativa, ela é espontânea. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, porque antes a gente tem que definir esse ΔH e esse ΔS, né? Começando com o nosso ΔH. O que é o nosso ΔH? ΔH é a entalpia. A entalpia vai estar relacionada às ligações químicas. Ela vai estar relacionada às ligações químicas. Então, como assim, né? Estando relacionada a elas, vai ser a energia dessas ligações. Você poderia pensar em algo assim. Uma entalpia a gente não consegue medir, já tem videozinho aqui no canal, vou deixar o card falando sobre entalpia, só que é uma propriedade que a gente não vai conseguir medir das moléculas. A gente vai medir a variação dela. Ela... Aí, qual que é a ideia? Se o ΔH, ou seja, a entropia final menos a entropia inicial, vai ser igual ao ΔH, né? Definição de variação. Ela for positiva, a nossa transformação, né, vai estar absorvendo energia, vai ser um processo endotérmico. Se tiver liberando energia, vai ser exotérmico, vai ter sinal negativo. Que o que a gente quer focar aqui é nisso, ó, que vai gerar mais estabilidade ao nosso composto. Vou até grifar aqui que é importante. Ó. O mais também, mais estável. Quanto menor o ΔH, mais estável vai ser o nosso composto. Já a entropia, ela vai estar relacionada à distância entre as partículas. Ela vai ser a chamada tendência à desordem do planeta, do mundo. E ela vai estar relacionada ao aumento da energia potencial. O que tem a ver energia potencial? A energia potencial vai estar relacionada com a distância entre as partículas. Se você tem uma distância maior, você tem uma maior energia potencial e, consequentemente, uma maior entropia. Né? A entropia, ela tem tipo uma formulazinha, né? Que é o calor reversível sobre a variação da entropia, é o calor reversível sobre a temperatura. Só que isso daqui a gente não usa muito não. O calor reversível é o calor que você pode doar e receber. Ou seja, um calor muito pequeno assim, vamos colocar, seria tipo um dQ sobre dt, sei lá, uns trecos assim de derivado. Aí, voltando aqui, né? A entropia aqui, um experimento muito comum, é falar de um gás. Você tem um gás confinado em um recipiente, preso a uma válvula com outro espaço a vácuo. Qual que é a tendência quando você abre essa válvula? Todo mundo já tem assim mais ou menos em mente, né? É ela se espalhar. Por que o gás se espalha? A fim dele ter maior entropia, que vai gerar uma maior estabilidade para ele. Os bichinhos sabem demais da coisa, né? Aí, vamos lá. Aí, isso daqui é importante falar também. Né? Já tava pulando. Ó. Maior entropia é maior estabilidade. Maior entropia, maior estabilidade. Você vê, por exemplo, na água, quando você deixa a água, como fala, a água em contato com o ambiente, ela tende a evaporar. Uma das explicações que você pode trazer para isso é a entropia, porque vai tender a uma maior entropia, a uma maior estabilidade, porque vai ter uma distância entre as partículas maior, ou seja, maior energia potencial, menor cinética, maior estabilidade. De sólido para líquido para gasoso, você vai estar aumentando a entropia. Então você vai estar aumentando a estabilidade, tendendo para o gasoso. Se você tender para o sólido, você vai estar diminuindo a entropia. A energia livre de Gibbs, igual a gente falou, é isso aqui. E eu queria definir aqui, ó, fazer uma análise de quando que ela vai ser positiva, negativa e tal. Se a gente tem um ΔH, ó, ΔH maior que o T ΔS, ou seja,
isso daqui é maior do que o negativo, a gente vai ter um ΔG maior que zero. Se a gente tem um ΔH, um ΔH menor que o T ΔS, ou seja, esse T ΔS aqui, ele vai ser maior que esse ΔH, né? Sendo ambos positivos, aqui eu estou falando com todos positivos aqui, tá? ΔS positivo, ΔH positivo, positivo, positivo. A gente vai ter um ΔG menor que zero. Se for um ΔH negativo e um T ΔS também negativo, aqui, olha, vai ficar... Vamos colocar 1, né? Para facilitar. Se a gente tem menos 1, vamos colocar... E o T ΔS nosso é maior, né? Vai ficar menos um valor maior que 1. Então, isso daqui vai dar mais um x maior que 1, que vai dar um número positivo, né? Então, nosso ΔG, nesse caso daqui, também vai ser positivo. Se o ΔH for negativo e o nosso T ΔS for positivo, isso daqui sempre vai ser, como fala? Vai ser um ΔG menor que zero, né? Porque vai ficar menos aqui com menos daqui, vai dar menos. E se o nosso ΔH for positivo e o nosso T ΔS for negativo? Isso daqui vai dar sempre positivo, então vai dar um ΔG, um ΔG maior que zero. Então, olha, essas daqui, ó, eu vou colocar aqui assim, ó. Essa daqui e essa daqui são não espontâneas, enquanto essa e essa são espontâneas. Óbvio que vai depender da variação da temperatura. Isso aqui, olha, a gente está falando de um ΔH maior do que o T ΔS. Só que se fosse só maior que o ΔS, e a gente tivesse um T maior ainda, ia poder multiplicar aqui, dando o T ΔS maior, e aí ficaria positivo. Isso daqui a gente vai fazer análise agora. A espontaneidade. Se a gente tem um ΔH... Opa. Antes, queria falar outra coisa aqui, né? Muito importante. Que a energia livre de Gibbs, dessa maneira, ela se dá com dois fatores. A pressão constante e temperatura constante. Então, a gente não vai mexer nessas duas variáveis. Nem a pressão, nem a temperatura. Seguindo. Temos aqui, ó, um ΔH. O ΔS e o T. A gente viu daqui, olha, que esse daqui, independente do ΔT, do T, isso daqui vai ser sempre vai ser, como fala, espontâneo. Porque vai dar um número negativo sempre, que é esse nosso caso daqui. Se a gente tiver um ΔH negativo, que é o que a gente quer, né? ΔH negativo é mais estável. E um ΔS positivo, que também é o que a gente quer, gera mais estabilidade, vai independer da temperatura. Ela pode ser uma temperatura alta ou baixa, não importa. Já se a gente tiver um ΔH negativo, ou seja, é o ΔH que a gente gosta, que a gente quer, que a gente busca. Porém, um ΔS negativo também, que vai estar diminuindo a distância entre as partículas, né? Ou seja, tornando menos estável em relação ao ΔS, a gente vai depender da temperatura e ela vai ter que ser a temperaturas baixas. Vai depender da molécula quão baixa vai necessitar, dependendo da transformação, né? Da molécula não, da transformação que ela vai sofrer. Se o ΔH for positivo, que não é o que a gente quer, e o ΔS for positivo, que é o que a gente quer, vai depender da temperatura também, e ela vai ter que ser a altas temperaturas. Ou seja, se está dos dois jeitos que a gente quer, tá chuchu, não depende da temperatura. Se os dois estão para baixo, a temperatura está para baixo. Se os dois estão para cima, a temperatura está para cima. Tranquilo? E aqui, né, o nosso caso que não vai ser espontâneo é se a temperatura se o ΔH estiver subindo e o ΔS estiver descendo, independente da temperatura, não vai ser uma transformação espontânea. Que é este caso daqui que a gente viu. Vou até destacar ele mais que os outros. Vou destacar de essa cor aqui. Mega destacado, ó. Seguindo, então, para a nossa questãozinha, né? A questãozinha vai pedir para a gente classificar de acordo com algumas coisas. E eu peguei aqui, vou pegar essa 3, a 6 e a 7 para fazer com vocês. Para não fazer tudo, vocês fazem aqui também um pouquinho, senão o vídeo tem 1 hora também, né? Primeiro, quero começar com essa 6 aqui, que é mais tranquila, né? Uma fragrância em um quarto destampando um frasco de perfume. A gente tem um perfume líquido aqui, abre o perfume aqui, o que vai acontecer? A gente vai começar a sentir esse cheiro, pessoas ali na porta, vocês não estão vendo, mas tem a porta ali, vai começar a sentir, o povo ali ó, na varanda vai começar a sentir depois de um tempo. Por que isso acontece? Porque a gente vai ter aqui ó, nosso frasco de perfume, tampado aqui, ó, e quando ele abrir, esse líquido, né, o perfume, vai estar em contato com o ambiente, que vai fazer com que as moléculas do perfume
evaporem, se tornando gasosas, e vamos colocar aqui assim, que molécula, hein? Se espalhando pelo espaço, né? Indo para diversos lugares, levando o seu cheiro. Então, olha, calma aí. Pensando aqui, o que a gente tem? Um líquido virando gasoso, né? Vapor. Então, a gente já viu aqui na nossa análise que o ΔS aumenta. É o que a gente quer. Porém, o ΔH diminui. Não, mentira. O ΔH aumenta também, que é uma reação endotérmica, né? Você precisa de um calor para que essa reação ocorra. Porém, esse ΔH, no caso do perfume, é muito baixo. Então vai acabar que a transformação vai ser espontânea à temperatura ambiente, né? Então, vamos fazer aqui nossa questãozinha. Classifique quanto ao sinal de energia livre. A gente sabe, né, por certos conhecimentos, que o perfume sim se espalha se você abrir ele. Óbvio que vai depender, sei lá, da molécula, mas no caso do perfume, normalmente isso ocorre. Então, é uma transformação... Opa, eu não falei desses nomezinhos, né? A endergônia, normalmente endo vai ser um sinal positivo, que você vai estar recebendo, né? A endergônia é o ΔG positivo, que não é espontâneo, enquanto a exergônia é quando é espontâneo. Então aqui, olha, a gente tem uma transformação exergônia, que é espontânea. O sistema final vai ser mais estável. Se for exergônia, o sistema final vai ser mais estável e a transformação vai ser espontânea. Esses três estão ligados, né? Quanto ao fluxo de energia endotérmica ou exotérmica, a gente viu que é endotérmica. Ocorreu o aumento ou diminuição da dispersão da energia pelas partículas do sistema. Aqui a gente vai ver muito em, formar produtos gasosos. Se formou gás, a energia vai estar bem espalhada, está espalhada aqui no sistema. Então, formou gás, né? Então vai ter uma maior dispersão da energia no sistema. O fator entálpico contribui para a espontaneidade. O fator entálpico aumenta, maior ΔH, né? Então não contribui, enquanto o entrópico ajuda. Então apenas o entrópico. E se a temperatura favorece ou desfavorece a espontaneidade da transformação. A gente viu aqui, que se os dois são positivos, quanto maior a temperatura, mais espontâneo vai ser. Então a temperatura favorece. E trazendo para a lógica, pensa, você tem um líquido aqui, você quer transformar ele para gasoso, porque quanto mais gasoso, mais cheiro você vai sentir no caso do perfume. Você aquece ele, muito cheiro. Tranquilo, né? Aqui a 7, voltando aqui agora para a nossa 7. A gente vai ter a diluição do H2SO4, ácido sulfúrico, líquido em aquoso. Ou seja, aqui em água, esse ácido vai, o ácido ioniza e a base dissocia. O ácido vai ionizar, né, vai formar H+, SO4-, 2H+, aqui no caso, né? E essa é uma reação altamente exotérmica. Esse daqui é um conceito que vocês meio que vão levar para a vida, mas a mistura de uma base e de um ácido na água, ela vai ser altamente exotérmica, assim como a neutralização dos dois. Quando você mistura os dois, eles são altamente exotérmicos. Principalmente se for um ácido forte e uma base forte. Então, um ΔH, vamos colocar aqui, muito menor que zero. Já que o exotérmico é menor que zero. Já sabemos que o ΔH ajuda. Se a gente está transformando a gente está, tirando as partículas aqui, separando uma das outras, a gente vai estar aumentando a dispersão dessa energia, porque vai ter mais partículas, elas vão estar mais dispersas no sistema. Além disso, né, vai ter um maior ΔS por conta por conta dessa... fugiu a palavra. Por conta dessa dispersão, né? Se a gente vai ter uma maior dispersão entre as partículas, uma maior distância, vai ter um maior ΔS. Então, aqui a gente tem um ΔT bem menor que zero e um ΔS positivo, né? Maior que zero aqui também. Então, tá tudo bom pra gente. Ela vai ser exergônia, vai estar mais estável, vai ser espontâneo, fluxo de energia vai ser exotérmico, ocorreu um aumento, o fator entálpico vai ajudar, o entrópico também, o aumento da temperatura vai favorecer ou vai desfavorecer a espontaneidade? Tanto faz. Nesse caso daqui não vai importar, né? Então, voltando aqui para finalizar, a nossa 3 aqui, que é um pouquinho mais demorada, mas aqui a gente tem o carbonato de cálcio, né? CO3 carbonato, cálcio, carbonato de cálcio, transformando em óxido de cálcio, e gás carbônico gasoso, E a gente tem também um ΔH positivo, ou seja, endotérmico, dentro de um alto forno a altas temperaturas. Aqui ele já deu a dica pra gente, né? Para fabricar cimento. A gente vai precisar, se você pega um carbonato de cálcio aqui, bota ele aqui, pegou aqui um carbonato de cálcio, tá aqui o carbonato de cálcio, ele vai se transformar em gás carbônico e óxido de cálcio? Não vai, né? Monóxido de cálcio, óxido de cálcio, sei lá. Não vai transformar, né? Então,
por intuição, né, a gente já percebe que como fala? Uma reação que vai depender de altas temperaturas. Aqui mesmo fala que a gente vai ter que aquecer. Se a gente tem um ΔH positivo, né, vou indicar pelas setinhas aqui, positivo, uma temperatura positiva, o nosso ΔS também vai ser positivo. Então aqui, olha, como que a gente poderia saber também? Porque aqui, olha, libera mais moléculas e elas vão estar, ó, principalmente o gás carbônico no estado gasoso, vai liberar uma maior entropia, uma maior desordem do sistema. Então, classificando aqui, porém, ele pede, né, a 1200 graus. Se for menor do que essa temperatura, não vai ser uma transformação exergônica, vai ser inergônica, ou seja, não vai ser espontânea. Já a do 1200 graus Celsius vai ser exergônica, mais estável e espontânea. A transformação é endotérmica, né? O ΔH é positivo. Ocorreu um aumento da dispersão, ocorreu porque formou produtos gasosos, né? O fator entálpico não ajuda, porém o entrópico ajuda. E se a gente aumentar a temperatura, vai favorecer ou vai desfavorecer a espontaneidade? Vai favorecer. Como seria um caso que vai desfavorecer, né? Aqui a gente não pegou nenhum, mas se o ΔH diminuir e o ΔS diminuir, quanto maior a temperatura, menos espontâneo. Então, nossa temperatura também tem que diminuir. Com isso, espero que vocês tenham entendido, tenham ficado com a mente clara com esse conceito de entropia, entalpia, energia livre de Gibbs. Esse é só fumar todo esse trem maluco que apresenta aqui pra gente essa química de vez em quando. Mas é uma matéria que eu acho muito da hora também de você pensar, porque você vê se uma reação vai ou não ocorrer, você pode ficar assim, isso daqui não vai virar isso daqui não, hein? Vai virar isso daqui não. Mas, ó, segue a gente lá na Lei da Equação, deixa o like se vocês gostaram, ó, se inscreve no canal e vambora que daqui a pouco tem mais.